Olá pessoal, hora da revisão novamente. Agora eu vou fazer 3 questões para vocês dos assuntos de cinética química, propriedades coligativas e equação da velocidade. 3 questões possíveis que podem cair na sua prova de sexta-feira. Ok? Vamos lá. Bom pessoal, essa é a questão de cinética química. Tá aí as perguntas, todas elas baseadas no gráfico. Bora responder. Bora resolver então. A primeira pergunta é se a reação é exo ou endotérmica, se ela absorve ou se ela libera calor. Isso você analisa pelo ΔH. ΔH, pela fórmula, é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Veja só, nesse caso, a entalpia dos produtos ela está menor que a entalpia dos reagentes. Se ela está menor, quer dizer que essa reação está jogando calor para fora, ela está perdendo calor, ou seja, ela está exotérmica. Caso a gente tivesse a entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes, você classificaria essa reação como uma reação endotérmica. Beleza? Perguntou se é exo ou endo, é só analisar o gráfico e só analisar as entalpias dos produtos e dos reagentes, fazer a diferença e descobrir. Beleza, na letra B ele pede o cálculo desse ΔH. Utilizando os valores do gráfico, você faz, ó, entalpia dos produtos 80, entalpia dos reagentes 100. Fórmula HP menos HR, 80 menos 100, menos 20 kJ. ΔH negativo, reação exotérmica. Certo? Agora, vamos para a energia de ativação, letra C. A energia de ativação é uma das coisas que mais vocês erram em prova. Ela, pela definição, é o seguinte: é a mínima energia necessária para realizar o complexo ativado. Veja só, a reação vai partir do 100 e vai até o 200. Nesse pico aqui, forma-se o complexo ativado. Então, a energia de ativação vai ser o valor de pico menos o valor de início. O valor de pico aqui nesse caso é 200 e o valor de início 100. 200 menos 100, 100 kJ. Agora, quando a gente vai para a reação inversa, a reação ela parte dos produtos para chegar nos reagentes. Então, se na reação direta a gente pegou esse morrinho aqui, ó, subindo dos reagentes até no produto, agora a gente vai pegar o morrinho que sobe dos produtos até os reagentes. A fórmula continua a mesma. Pico menos início. O valor de pico aqui continua 200, só que o valor de início, como a reação está partindo dos produtos, é o valor dos produtos, então é o 80. Então você pega 200 menos 80, 120 kJ para o valor da energia de ativação para a reação inversa. E depois, na letra E, ele pergunta o valor da energia de ativação com o catalisador. Veja só, com o catalisador é a reação 2. Por que é a reação 2? Porque o morrinho está menor. Qual que é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação, ou seja, diminuir o morro. Então, a fórmula continua a mesma, valor de pico, só que agora é o valor de 150, menos o valor de início, que é para os reagentes, 100. Então, 150 menos 100, 50 kJ. Veja que o catalisador diminuiu a energia de ativação, que antes era 100, agora virou 50. Ou seja, ao diminuir a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Agora a questão sobre propriedades coligativas. Coloque em ordem crescente de pressão máxima de vapor e de ponto de ebulição as seguintes soluções dos seguintes compostos: KNO3, CaCl2, CrNO3 e a glicose, C6H12O6, de mesma concentração em mol por litro. Bom, o primeiro passo para resolver essa questão é o seguinte: é você saber que toda propriedade coligativa está relacionada ao número de partículas. Tudo se baseia ao número de partículas. Então você precisa determinar o número de partículas para resolver a questão. Fazendo isso, como que a gente resolve? O KNO3, por exemplo, na hora que você dissocia ele, ele fica K mais NO3 menos, liberando duas partículas, o K e o NO3, duas partículas. Depois, o CaCl2, dissociando ele, ele vai ficar Ca2+, mais
2Cl-, fazendo o balanceamento. Isso totaliza 3 partículas. Agora, o composto do cromo. Cromo 3+, mais 3NO3-, totalizando 4 partículas. E o pega que vai cair na prova, a glicose. Você olha para ela, você vê lá C6H12O6, você pensa que ela vai dar lá uma pancada de partículas, mas não. Ela não dissocia. Então, porque é um composto molecular. Então, ela vai liberar apenas uma partícula, certo? Feito isso, você analisa o número de conforme o número de partículas, as propriedades de pressão máxima de vapor e de ponto de ebulição. Bom, agora eu vou ensinar para vocês uma regra que vocês têm que gravar, que é fundamental para resolver qualquer exercício de propriedades coligativas. Bom, a gente calculou o número de partículas, né? E eu falei que está tudo baseado nele. Então, veja só, quanto maior o número de partículas, menor vai ser a pressão máxima de vapor, maior vai ser o ponto de ebulição e menor vai ser o ponto de fusão. E também maior vai ser a pressão osmótica. Agora vamos montar a fila em ordem crescente, como ele pediu. Vou montar a fila agora, colocando em ordem crescente de PMV e ordem crescente de ponto de ebulição. Vejamos. Para PMV, você tem que o crômio é menor que o CaCl2, que é menor que o KNO3, que é menor que a glicose. Por que o crômio é o menor? Porque ele tem o maior número de partículas. E conforme a regra, quanto maior o número de partículas, menor vai ser a PMV. Já a glicose tem a maior PMV porque tem o menor número de partículas. Para o ponto de ebulição, a glicose se torna a com o menor ponto de ebulição. Por quê? Porque tem o menor número de partículas, apenas uma partícula. Já o crômio tem o maior ponto de ebulição. Por quê? Porque tem o maior número de partículas. E quanto maior o número de partículas, maior o ponto de ebulição. Ok? Só decorar essas regras que você mata a questão. Vamos para a próxima agora. Bom, pessoal, na sua prova é certeza que vai ter uma questão sobre essa, de lei de velocidade. E sempre vai vir acompanhado dessa tabela. A tabela que vai representar determinada reação. Vamos pegar, por exemplo, que é essa reação aí, ó, 2A mais 3B dando C. E aí ele vai te pedir como resposta a equação da velocidade, que é V igual a K, concentração de A elevada a um certo coeficiente, concentração de B elevada a um certo coeficiente. Lembra de uma coisa, princípio básico. Esses coeficientes aqui, x e y, eles não são esses coeficientes estequiométricos aqui, ó, o 2 e o 3. Esses coeficientes x e y são determinados através da análise da tabela que a gente vai fazer, ok? Agora vamos analisar aqui a tabela para descobrir o valor dos coeficientes. Ó, você tem que pegar duas experiências. Escolha duas experiências onde só um elemento varie a sua concentração. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira e a segunda. Na primeira e na segunda, você está vendo que o A está variando, o B está se mantendo constante e a velocidade está variando. Então, olha só. A variou de 3 para 6, ou seja, dobrou de valor. O B se manteve constante, 1 ficou em 1. Já a velocidade dobrou, de 5 foi para 10. Então, o que você nota? Se eu dobro a velocidade dobra, então o coeficiente vai ser 1. Tá ok? Sempre que acontecer isso, dobrou, coeficiente 1. Agora vamos analisar a segunda e a terceira experiência. Na segunda e na terceira, o A se mantém constante e o B varia. Ok, vamos analisar. Ó, o A está constante, o B está dobrando, de 1 está indo para 2. O que está acontecendo com a velocidade? Está quadruplicando. Ó, de 2 está indo para 4. O 2, para ele ir para o 4, só se a gente elevar ele ao quadrado. Então, logo, o coeficiente de y é o 2, certo? Agora, uma observação. Se você fizer uma análise onde um se mantém constante e o outro varia e a velocidade não varia, o coeficiente desse elemento que você analisou vai ser zero. Por quê? Porque ele não está influenciando na velocidade. Daí, olha só, utilizando x igual a 1 e o y igual a 2, a gente fica com a equação dessa forma. V igual a K
A elevado a 1, B elevado a 2. Daí você precisa descobrir o valor do K. Você vai utilizar uma das três experiências, qualquer uma dá certo, e jogar os valores dentro da equação para você descobrir o K. Eu peguei a primeira experiência, A igual a 3, B igual a 1, V igual a 5. Joguei lá dentro, ficou 5 igual a K vezes 3 vezes 1 ao quadrado. Descobri o K igual a 5 terços. Jogo o K lá dentro de volta. Olha só, o V é igual a 5 terços de A primeira, B ao quadrado. Outra coisa que ele vai te pedir é a ordem da reação. A ordem da reação é dada pela soma dos coeficientes. 1 para o A, 2 para o B, soma 3. Certo? Boa prova para vocês. Esse foi mais uma hora de revisão. Até mais. Tá aí meu cartão. Abraço.